pessoas! Então a gente está entrando no quarto bimestre e vocês perceberam que as coisas não estão lá, essas coisas lá na República Romana. Então os conteúdos que vocês receberam no final do terceiro bimestre já indicavam que há uma tensão em relação à República Romana. O que eu quero retomar com vocês? Primeira coisa, que durante a República Romana, os romanos começam a sua política de expansão. Então, os romanos vão tentar expandir cada vez mais, em busca de novos territórios, em busca de novas riquezas, para trazer um pouquinho mais de escravos para trabalhar em Roma. Então, lembrem-se que o militarismo é uma das características principais da República Romana e vai acompanhar também o Império Romano. Então, para a gente entender, essa expansão dos romanos começa a partir das guerras púnicas. Então, vocês viram que depois das guerras púnicas, que Roma, os romanos enfrentaram os cartagineses, nós começamos a expansão através do Mar Mediterrâneo. Então, guerras púnicas, Mare Nostrum e esse processo de controle cada vez maior dos romanos. Então, lembrem-se que controlar o Mar Mediterrâneo era muito importante naquele contexto. Por quê? O Mar Mediterrâneo dá acesso a 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa. Então, os romanos começam a tentar expandir cada vez mais esses territórios e os romanos, vocês vão vendo ao longo do tempo, vão dominando cada vez mais regiões. Então, isso se dá a partir das guerras púnicas. Porém, com esse aumento da expansão romana, os romanos vão trazendo cada vez mais escravos para a cidade de Roma. Com o aumento do escravismo, nós vamos ter o início de uma crise em Roma. Por quê? Vai ter desemprego. Então, o que vai sobrar para os plebeus mais pobres? Então, não vai ter trabalho. Aumentou muito a população. Então, a gente tem que pensar que essa expansão romana, ela vai ter algumas consequências. Então, o desemprego, o aumento de plebeus pobres, e esses plebeus vão começar a ir para outros territórios, buscando terras, para poder, então, manter a sua vida. Os plebeus, eles vão para o norte da Itália, e a gente começa a luta dos plebeus ricos. A gente sabe que muitos plebeus vão adquirir terras, vão adquirir prestígio nesse processo de expansão romana, e esses plebeus ricos vão começar a reivindicar direitos. Vocês viram que desde o início da República Romana, apenas os patrícios possuíam direitos políticos. Então, os patrícios controlavam o Senado, eles eram os magistrados romanos. Vocês viram que os cargos administrativos da República também eram ocupados por patrícios, e os plebeus eram a maioria da população em Roma. Então, como se dão essas conquistas dos plebeus? Então, só para vocês relembrarem, primeira conquista, tribuno da plebe. Então, a possibilidade dos plebeus serem representados, então elegerem um representante, e essas decisões tomadas no tribuno da plebe, elas poderiam ter a validade de leis em Roma. Então, o tribuno da plebe é muito importante, porque os plebeus vão defender os seus interesses, inclusive, mais tarde, vetando decisões do Senado que fossem desfavoráveis para eles. Então, essa conquista é muito importante naquele contexto. Outras conquistas dos plebeus. Primeira conquista, então, a gente viu o tribuno, lei das 12 tábuas. O que são as leis das 12 tábuas? É o primeiro código de leis escritos em Roma. Professora, por que isso é importante? Naquele contexto, as leis por serem orais, o tempo todo os patrícios davam um jeito de passar os plebeus para trás, Então, naquele contexto, criar um conjunto de leis escrito, de alguma forma possibilitava a garantia dos direitos dos plebeus. E aí, outras leis foram criadas. Lei Canuleia, que possibilitava que o plebeu casasse com uma mulher patrícia, então podia ascender socialmente. As leis Licínias Sétias, que são várias, mas entre elas, quais são as principais? Uma, o fim da escravidão por dívida. Então, os
para a guerra, voltavam da guerra, né, deixavam suas propriedades abandonadas, porque naquele contexto Roma não tinha um exército permanente, então eles precisavam, né, ir para, né, organizar um exército de acordo com as necessidades. Então os plebeus o tempo todo eles eram recrutados, e ao serem recrutados eles perdiam essa propriedade. Então, fim da escravidão por dívida. E outra lei que era muito importante das leis licínias, um dos cônsules, né, podia ser plebeu. Vocês lembram que o consulado, né, era o cargo mais alto da República Romana. Logo, se os plebeus podiam ser cônsules, eles tinham, né, a possibilidade de ser, né, de ocupar cargos mais altos dentro da estrutura política da República. E a Lei Hortência, que instituía o plebiscito. Então, era uma lei bastante importante também, porque é uma consulta pública naquele contexto. Aí, para a gente, né, retomar também, vocês viram que os plebeus podiam eleger, né, escolher representantes para atuar junto à República, no tribuno da plebe. Alguns dos representantes plebeus mais importantes são os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Então, qual é a proposta do Tibério e do Caio Graco? Reforma agrária, distribuição de terra, né, que consistia nisso, distribuir terras para os plebeus, terras públicas. Isso desagradou muito os patrícios e eles acabam, né, o Tibério acaba assassinado e o Caio ele acaba tendo que fugir de Roma e pede para um escravo matá-lo com medo das represálias dos patrícios. Tá? Então agora vocês perceberam que o clima em Roma é bastante tenso. De um lado, os plebeus reivindicando direitos, né? Então vocês viram que os plebeus queriam participar das decisões políticas em Roma, e de outro, o aumento do escravismo aumenta, né, a questão do desemprego, a pobreza em Roma, e com isso o maior número de escravos começa a, né, estar presente na cidade de Roma. E diante disso, nós temos uma revolta escrava muito importante, que é a revolta do Espartacus. Essa revolta, né, vai envolver aproximadamente 30.000 escravos, né, entre 30, tem alguns historiadores que falam de 100.000, mas entre 10 e 100.000 escravos que participam. E isso gera um clima bastante tenso, né? Então, os escravos no início, eles vencem, né, esses conflitos, porém, qual vai ser a solução para essa crise em Roma? Então, dar o poder aos generais, então, militares no comando. E nós vamos tendo vários generais no comando. Quais são esses generais? Primeiro general, o general Mário, que institui o exército como uma profissão. Então, os plebeus que, né, desejassem entrar no exército podiam participar do exército, mesmo não tendo propriedade, e após 25 anos, os plebeus conquistavam, né, um pedaço de terra para poder produzir. Então, o Mário é muito importante. O Silas, ele vai tentar controlar cada vez mais o tribunato da plebe, tá? E isso vai gerar descontentamento dos plebeus. Então, os dois, o Mário e o Silas, assumiram como ditador. Vocês lembram que ditador é um dos cargos da República Romana criado para um momento de crise. Então, caso Roma estivesse, né, diante de um conflito, de uma crise generalizada, que ameaçasse a República Romana, o ditador assumia e controlava o poder em Roma. Então, Silas administra Roma por 10 anos. Vocês lembram que inicialmente o cargo de ditador era por 6 meses e podia ser prorrogado por mais 6 meses. Então, nesse nível, né, do campeonato, os romanos estavam tentando salvar a sua estrutura e por isso nós temos a ascensão desses ditadores. Tranquilo, gente? Então, isso se dá no processo das crises em Roma, a ascensão dos plebeus, a ascensão dos generais. Então, os generais e o militarismo em Roma se tornando cada vez mais importante. Então, com isso, os soldados vão ganhando cada vez mais importância. E agora nós vamos entrar no finalzinho da República Romana, a partir da ascensão dos generais, através dos triunviratos. Então, um beijinho para vocês, até a próxima!